Pois é, meu querido doutor José Reinaldo Walter de Almeida. Oi, Bel. Olha, estava pensando uma coisa aqui. Todo mundo, quando fala em parar de fumar, fala nos males causados pelo cigarro, vai logo para onde? Para o pulmão, né? Fala em pulmão, fala até em pele, cabelo e tal, que tudo que a nicotina prejudicaria. Mas tem uma outra coisa, não tem? E o cérebro? A nicotina não faz nada no cérebro? Quais são, afinal, os efeitos nocivos da nicotina no nosso cérebro? Tô atrasado, né? Demorei para responder as tuas perguntas. E o motivo foi um motivo muito interessante. Como eu te falei, eu sempre aproveito as perguntas para fazer uma revisão do assunto, dar uma lida, né? Para não responder de orelhada. Mas eu confesso que dessa vez eu fiquei confuso. Porque alguma coisa mexeu comigo assim no sentido mais holístico, mais amplo. Porque você me perguntou dos malefícios do cigarro. E eu fui ver os malefícios do cigarro no cérebro, claro. Encontrei muita coisa que eu já sabia, muita coisa nova. Existem muitas pesquisas em andamento, inclusive. Mas aí eu comecei a me questionar a questão de como é que nós vamos ajustar os conceitos científicos, né, os trabalhos científicos com a realidade do mundo, a realidade do ser humano. Nós sabemos, por exemplo, que a nicotina ela induz vício. Eu não gosto de chamar de hábito e nem de dependência. Acho que isso aí é politicamente correto, mas esconde uma realidade que é a mais importante. Quem usa maconha, quem usa cocaína, não é dependente, ele é viciado, porque ele não precisava estar lá usando essas coisas. Então ele viciou-se. Por outro lado, quem toma remédio de pressão como eu sou um dependente químico de remédio, porque eu tenho hipertensão arterial. Então, se eu paro de tomar o remédio, a minha pressão sobe. Um diabético precisa de insulina, por exemplo, se ele para de tomar, ele pode morrer. Então, ele é um dependente, mas ele é dependente porque é doente. O viciado, ele vai usar uma coisa que ele não precisava usar. Mas isso é outro assunto. Então, vamos lá. A nicotina, ela age em receptores. Quando ela atravessa a barreira hematoencefálica, que é aquela barreira que protege o cérebro de coisas tóxicas que estão no sangue, mas não protege de tudo, a nicotina, quando entra no cérebro, ela vai se ligar a receptores que existem no cérebro. E ela provoca uma série de alterações em circuitos cerebrais, geralmente relacionados à recompensa, ao prazer. Por isso que a nicotina é tão forte. Né? Quando a pessoa fuma, ela realmente relaxa e se sente muito bem. Por outro lado, existem dezenas, centenas, talvez milhares de substâncias químicas na fumaça do cigarro que são de outra natureza. São substâncias tóxicas e elas também entram no cérebro. Tá certo? O que acontece no cérebro é que o cérebro pode diminuir a espessura do córtex cerebral, que é onde a gente pensa, onde nós somos o que somos, né? Pode diminuir uma série de outras funções cerebrais. Agora, foi isso justamente que me caiu mal.
vida, a ciência, é apenas uma das partes da nossa realidade, da nossa vida. Existe o que também? A filosofia, existe a religiosidade, existem as artes. Então nós temos que ver o vício de fumar dentro desse contexto todo. É óbvio que se a pessoa pensar em saúde puramente, ela não deve fumar jamais. Porque os malefícios estão aí. Ataca os neurônios, sim. Aumenta a chance de demência, aumenta. Mas não quer dizer que todo mundo que fuma vai ficar bobo, vai ficar demente. Não. Tá certo? Então, uma vez que o cigarro se estabeleceu como um comportamento humano durante centenas de anos, né? Nós temos que olhar isso de uma forma um pouquinho mais abrangente. Muitas pessoas, por exemplo, existem trabalhos científicos que dizem que a pessoa, quando fuma, a inteligência dele naquele momento diminui. Que absurdo, entendeu? Pode até ser que os testes mostraram isso, mas tem gente que só estuda se fumar. E quando ele fuma, ele se concentra e aprende mais. Eu não estou defendendo o uso do cigarro, mas também não quero criar um demônio em cima disso. É óbvio que ele faz mal, é óbvio que algumas pessoas vão ter consequências muito graves, câncer de pulmão precoce, por exemplo. Os familiares de quem fuma podem fumar junto, e isso é muito ruim. Crianças que convivem com fumantes que fumam perto das crianças podem ter asma, podem ter bronquites, podem ter até enfisema no futuro, porque conviveram com fumantes. Então, não é defender o hábito de fumar. No entanto, nós precisamos entender que toda a ciência envolvida, ela tem que ser vista dentro de um contexto, né? Então, todas as campanhas de prevenção, sempre que a gente puder convencer alguém a não fumar, vai ser uma coisa muito boa. Mas, uma vez que o vício existe, nós também precisamos ter uma certa moderação na compreensão desse fenômeno, ajudar as pessoas que estão fumando a parar de fumar, isso é muito importante, né? Incentivar, porque os riscos realmente existem, mas precisamos também olhar que, enquanto aquela pessoa fuma, ela continua sendo cidadã, ela continua sendo um ser humano que contribui para a humanidade. Enfim, o cigarro é péssimo, mas ele é um hábito que existe realmente na nossa comunidade e a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado para não criar um cientificismo, né? Quer dizer, olhar a ciência como algo absoluto e esquecer que existem outras facetas e que a convivência, às vezes, tem que ser necessária e harmônica. Então foi por isso que eu demorei um pouquinho para falar para você, porque eu estava um pouco confuso. Mas acho que agora eu consegui expressar o que eu sinto. E resumindo, fumar é péssimo, mas uma vez que existe e está por aí, você compra ele no bar, existem pessoas que fumam. E essas pessoas não podem ser demonizadas. Elas precisam ser ajudadas quando quiserem, e se não quiserem, vão tocar a vida deles do jeito que eles acham que devem. É isso que eu penso. Muito obrigada, doutor José Reinaldo, por suas respostas e a sua presença aqui no Portal Saúde Livros e na nossa Janela da Paulista, ainda que à distância. Um beijo.